Olá, amados e queridos do Pai. Hoje eu quero trazer uma história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Tamar. Aleluia, louvado seja Deus. E é uma história, eu não vou dizer uma história muito feliz, mas é uma história que nos ensina. Quando o silêncio fala mais alto que o grito. A Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão, 2 Samuel 13:20b. Para alguns que não conhecem a história de Tamar, não é uma história comum de amor, mas é uma história marcada por desejo deturpado, foi um abuso silencioso, feridas emocionais profundas e a falta de justiça imediata. Mas mesmo em meio a tragédias, há uma revelação profética nessa história. Deus, ele não ignora dores. Deus, ele não ignora dores. Ele transforma vítimas em voz e restaura identidade desfiguradas pela violência emocional e também sentimental. Então, esse assunto que eu quero trazer hoje sobre Tamar fala sobre a distorção do amor, né? Por que a distorção do amor, pastora? Porque amor, ele confundiu desejo com amor. E foi um abuso emocional e físico também, porque Tamar, ela foi violentada e descartada. E o silêncio que grita dentro dessa mulher. Imagina quantas Tamar hoje não passam por isso. A Bíblia diz que ela ficou desolada. Quantos hoje vivem desolados emocionalmente dentro das igrejas? Injustiçados aparentemente. Eu não estou falando aqui só do abuso dessa área não, estou falando em todas as áreas, queridos. A restauração profética durante essa semana, ela fala também sobre identidade, porque Deus, ele levanta mulheres aqui como Tamar, aleluias, como Tamar que estava lá no passado. Deus, ele quer levantar mulheres aqui para ser símbolo de cura para outras mulheres. Então, o grito esquecido, essa história nos mostra o quê? Que Deus, ele dá visibilidade a quem foi silenciado. Emasto decanta. Então, muitas pessoas estão vivendo como Tamar, feridas, abandonadas, caladas. E outras estão como Davi, sabe da dor, que era o pai, né? Mas não sabem como reagir durante a situação. Algumas tornaram aqui Absalão, né? Agindo por vingança. A dor não foi tratada. E outras coisas vieram. Então, quando o Amon, ele confundiu a carência com amor, ele agiu na impulsividade, destruindo vidas. E hoje Deus quer falar com você durante essa semana profética. Estamos aí no dia 4. Deus, ele quer levantar a voz de mulheres aqui dentro. Deus, ele quer levantar voz, assim como muitas Tamar silenciaram. Deus quer levantar a voz para curar as Tamar da atualidade. Deus quer curar as feridas da alma, do coração, do corpo, mesmo desolada. Tamar, ela não foi esquecida por Deus. Ela teve um nome, porque ela ficou registrado eternamente. A Bíblia não conta se essa mulher casou, se ela teve filhos, não. Mas o processo dela é um processo delicado. E conhecer a história de Tamar, a gente entende que além de violentada, silenciada, mas ela não foi apagada a sua história. Deus registrou. E ligando o personagem dela com a dor emocional comum que as pessoas passam hoje, rejeição, abuso, silêncio, raiva, injustiça, impulsividade, é os dias de hoje. E Deus, ele está levantando pessoas aqui para acordar. Para acordar, porque, gente, vamos pensar aqui, Tamar, filha do rei Davi, irmão de Absalão, minha irmã de Amon, ele foi lá, impulsivo, Amon foi lá e abusou da minha irmã. Então, o texto, ele destaca que ela era linda, externamente ela era uma mulher evidente, ou seja, ela era uma mulher, por onde ela passava, ela chamava atenção. E isso serve para muitas mulheres hoje, sobre a sua forma de se comportar. Às vezes o homem não está nem olhando, mas a mulher, ela quer delicadamente mostrar o corpo.
Eu não sei o que se trata, eu não sei o que Jesus quer falar aqui através dessa ministração, mas Deus está falando com pessoas aqui. Então, não deixe que o vazio que está sobre o seu coração invadir com outras situações para que você não possa confundir. Sabe, queridos, assim como Amon confundiu afeto com amor verdadeiro. Amor verdadeiro não é violento. Amor verdadeiro, ele não tem uma violência premeditada, manipulada. O amor verdadeiro, ele não violenta. O amor verdadeiro não manipula. O amor verdadeiro, ele não vem por conselhos maus. Quantas meninas hoje caem em ciladas parecidas, envoltas por manipulações disfarçadas de amor. Deus está falando aqui, igreja. Quantas pessoas hoje estão paradas no meio do caminho por não tomar suas decisões, por não ter amor próprio. Tamar, ela entrou em luto emocional profundo. Ela rasgou as suas vestes. Isso é símbolo de pureza e honra. A alma dessa mulher foi rasgada, queridos. E quando uma mulher ela é silenciada, é muito ruim. Como eu havia dito, a Bíblia não fala se ela casou, se ela foi restaurada, ou se ela reconstruiu a sua vida. Mas a Bíblia diz que o silêncio reflete o social sobre vítimas. E isso é gritante para nós que vivemos hoje uma sociedade onde muitas pessoas, elas gritam, fazem barulho, mas o barulho é de fora. Elas não fazem o barulho de dentro, tentando se curar, se restaurar. Eu quero dizer para você, Tamar, de hoje, são meninas adolescentes, mulheres que foram tocadas onde ninguém deveria tocar, pessoas aqui feridas nesse vídeo, seja na infância, marcada por palavras, ações que tiraram a sua identidade e hoje vivem em casas de Absalão, ou seja, lugares onde tentam sobreviver à dor. Em um casamento não realizado, não feliz. Em um casamento onde você casou com um sentimento, mas não vive feliz. Muitas pessoas aqui suportam as suas situações, mas não são felizes, porque vivem em conflitos, porque não se curaram, porque vivem refugiadas da sua dor. Outras foram acolhidas e tratadas, mas foram silenciadas e isoladas. E outras que o Espírito Santo de Deus me revela que não é fraqueza não, mas é a ausência de socorro emocional. Queridos, eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, não é um Deus que entra nos palácios, nas casas, nas ruínas. Aleluias. Para quem não quer realmente ser transformado. Mas há um Deus que entra quando você aceita a transformação e você se arrepende. Quando você decide confiar e define o seu destino. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Tamar, ela não pôde decidir o que sofreu, mas nós podemos decidir como reagir às dores que nós recebemos durante a nossa jornada. Existem decisões que nos fazem calar, mas é necessário, quando calar, você se curar, porque a dor, muitas vezes, chega ao ponto muito crucial com o passar dos anos. E você vive sob circunstâncias ou em círculos que você não entende. Porque você não é o que dizem, você é o que Deus está restaurando em você no dia de hoje. Deus fala para você que a cura para o que te rasgou. Há uma voz que te silenciou e há uma vida além do abuso. Aramanarrasudecantarai. Então o Senhor diz assim: levanta, Tamar, chame as que foram silenciadas, ore pelas que perderam a sua identidade emocional, clame: eu não sou o que sofri, eu sou o que Deus decidiu curar em mim. Repita comigo: eu não sou o que sofri, mas eu sou o que Deus decidiu curar em mim. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa te abençoar
E eu quero te convidar para mergulhar nessa história bíblica, que apesar de milenar, ela ecoa nas ruas, nos quartos, nas lágrimas silenciosas de muitas mulheres e adolescentes nos dias de hoje. A história de Tamar, ela não é uma história de glória imediata, nem de final feliz contando em versículos aqui, mas é uma história de dor que cala, o trauma que marca e do silêncio que grita. Aleluias, mais alto do que palavras. E é sobre isso que nós falamos aqui hoje. É sobre a dor que ninguém vê, mas que Deus está vendo. Tamar, ela sobreviveu e Deus fez uma grande obra, acredito eu. Quantas Tamar hoje estão em luto no seu coração por situações que desejaram realizar e não realizaram. Quantas Tamar entraram em luto por sua identidade rasgada, como aqui foi dito. Absalão, seu irmão, mandou que ela se calasse. Quantas foram silenciadas aqui no vídeo, dentro da igreja, na escola, em casa. Quantas foram chamadas de loucas, histéricas, exageradas. O que dói na história de Tamar não é o que fizeram com ela, mas é o que não fizeram por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, levante a sua mão e diga com fé: Senhor, se eu sou a Tamar, que tu venha me curar hoje, dentro do meu coração. Eu sou a voz que tu levanta. Eu não ficarei desolada, porque eu serei curada, restaurada e levantada. E nessa noite, que a minha dor será testemunho de libertação, de amor, respeito, porque eu creio no teu mover sobrenatural. Amém? Que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua família. Que Deus possa aí estar colocando sobre a tua vida as bênçãos prometidas dos céus. Que você possa verdadeiramente aprender com a história dessa mulher. Como tantas histórias aí que a gente escuta de mulheres que foram abusadas, mulheres que foram, não só mulheres, mas homens também, crianças, adolescentes. Gente, isso é muito sério. Não é só o abuso que eu falo em uma área só, não. Eu falo do abuso mental, do emocional. O emocional fica agredido. As pessoas estão se refugiando a coisas que não vão preenchê-las. E a única coisa que pode preencher é Jesus Cristo. Amém? Que essa ministração, ela possa encher o seu coração de vida, de paz, trazendo aí, em nome de Jesus, nessa semana profética, aprendizado para a nossa história. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.